Boa tarde para todos nós. Hoje pela manhã nós falávamos sobre os laços de família e sobre as diversas formas de composição dos laços materiais, familiares. Existem os laços pela natureza das provas, que são aqueles que surgem pelas circunstâncias. No nosso ambiente doméstico, nós podemos ter pessoas que estão inseridas como sendo da natureza das provas, embora nós já tenhamos uma certa evolução, é possível, mas essa possibilidade ela vai diminuindo à medida que a gente vai evoluindo. A chance de ter alguém novo em casa, ela vai caindo à medida que a gente vai tendo novas existências. E a tendência é que as nossas famílias sejam prioritariamente, se não completamente, formadas por laços de afeto ou laços de desafeto. Os laços de afeto, subdivididos em dois tipos. Anota, Érica. Dois tipos, os que são nossos ela mesma? Já é outra. Aquela eu abri, tá? Os laços de afeto podem ser divididos entre os cúmplices, que são os grandes amores das nossas vidas, e os nossos amores frágeis, que a gente ama, mas nos dá um trabalho danado. E os laços de desafeto também podem ser subdivididos em dois tipos. Os laços de desafeto movidos pela mágoa e os laços de desafetos movidos pelo ódio. Quando nós temos laços de desafeto movidos pelo ódio, não faz sentido a gente pensar em casamento. Ninguém vai casar com assaltante. Você tem muito ódio do assaltante, vai casar com ele. Não vai, porque é preciso ter uma certa identidade para que você se interesse por alguém a ponto de casar. Agora, quando você tem mágoa, aí é possível de casar, porque a mágoa ela tem um amor por baixo disso, que pode justificar esses reencontros. E o que a gente precisa fazer é aprender a conviver com os nossos ambientes domésticos, porque eles costumam ser muito difíceis. Eles costumam ser desafios muito graves nas nossas existências, porque nós muitas vezes, debaixo do mesmo teto, lidamos com pessoas que são significativamente difíceis de conviver. Difíceis. Têm valores morais muito diferentes dos nossos. E a partilha do cotidiano torna-se muito complicada. Então a gente precisa analisar o que é que a gente pode fazer nesse sentido. E existe, portanto, laços que são diferentes de família. Nós podemos dividir os laços de família em dois grandes blocos de tipos: os laços chamados consanguíneos e os laços que não são consanguíneos. O que são laços consanguíneos? São todos aqueles laços que surgem a partir das vinculações genéticas, das vinculações chamadas de sanguíneas, que são as vinculações em sentido da filialidade ou da paternidade. Estão incluídos nos laços de família, tidos como laços ligados como chamados de consanguíneos, laços como pai, mãe, irmão, filho, neto, aqueles que pertencem efetivamente à nossa historicidade em termos de vínculos familiares. Para ser mais fácil a gente identificar, laços consanguíneos são todos aqueles que não existe ex. Você não diz assim: aquele ali é meu ex-filho. Não existe ex-filho. A minha ex-mãe tem ex-mãe. Todos os laços que são consanguíneos
eles não estabelecem a possibilidade de uma extinção durante a existência. Eles são para toda a existência. Os laços não consanguíneos são aqueles que podem ser extintos durante a existência. Meu ex-cunhado, meu ex-marido, minha ex-nora. O Código Civil brasileiro tem uma particularidade que diz que não existe ex-sogra não, tá? Vocês fiquem espertos, que diz que não tem. É o pessoal do direito que diz isso, não sei. Mas esses laços que se extinguem com determinadas decisões matrimoniais, eles não são laços consanguíneos. E a doutrina espírita diz o seguinte: laço consanguíneo é para toda a existência. Laços que não são consanguíneos não necessariamente são para toda a existência. Nós temos evidentemente a possibilidade de decidir sobre a continuidade ou não de uma relação matrimonial que a gente tenha. A doutrina espírita, ela não estabelece a indissolubilidade dos casamentos, não. Mas ela diz que os laços que são consanguíneos, esses nós precisamos manter até o final da existência. Em outras palavras, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e irmãos serão para toda a existência. Se houve uma vinculação que nos trouxe para conviver com essas pessoas na forma de família, é um indicativo da lei de que essa relação deve ser mantida durante toda a existência. Minha mãe adoeceu, ficou velhinha e eu não quero mais cuidar dela, eu vou descartar minha mãe. Essa movimentação, ela não é abonada pela doutrina espírita. É lógico que existem circunstâncias que a gente não tem condição material, não consigo cuidar, não tem dinheiro, não consigo pagar uma cuidadora. Tem todas essas discussões. O que está em discussão aqui não é se eu tenho dinheiro ou não, mas é o que move o nosso coração quando toma a decisão de descartar uma mãe. Tem que saber, no fundo da minha alma, se eu descartei porque eu realmente não queria a convivência com ela, ou se eu tinha dificuldade, por isso que eu resolvi passar para minha irmã, ou colocar numa casa de repouso, ou coisa semelhante. A doutrina espírita nos recomenda que a gente, tanto quanto nos seja possível, que a gente mantenha a relação com os nossos ancestrais, que nós não deixemos pelo meio do caminho os nossos pais e os nossos avós. Eu reconheço que nós temos muitas histórias de abandono, de desamor, de violência, de sequelas, em função de uma relação muito problemática com pai e com mãe. Às vezes você tem uma mãe narcisista, que você foi criado por ela, e ela nunca cuidou de você, nunca colocou você no colo, nunca lhe fez um elogio. Ao contrário, ela sempre criticou você. Você é muito ridículo, você é horrorosa. Homem nenhum vai querer casar com você, porque você é um traste. Olha a sua irmã como é linda, agora você é uma porcaria. Esse tipo de situação era muito comum. Mães narcisistas, elas costumam ter um filho que é chamado de filho dourado, que é o filho para o qual todas as atenções se vão, e o filho escravizado, que é aquele que ela impede de casar, que ela oprime, que ela não permite que tenha relacionamentos com ninguém. E é muito difícil quando você tem uma relação dessa natureza, né? Geralmente o filho escravizado é uma mulher, a mãe geralmente ela escraviza a filha. Não, você vai ficar comigo, ela não deixa ela nem se pintar, ela não pode ter vaidade, ela ridicula, ainda é muito ridícula, pintando a cara, parece um palhaço. É muito amargo você conviver desse jeito. E quando chega na velhice, esses pais, eles muitas vezes caem nas nossas mãos, e a gente tem que cuidar. Como é difícil você cuidar de alguém que foi tão cruel com você. A proposta da doutrina espírita é que, dentro das nossas limitações, que a gente procure cuidar, a gente faça esforço.
Eu falo dentro das nossas limitações, porque pode acontecer situações em que a gente não consegue mesmo, não consigo. Eu tenho ódio, eu não consigo cuidar. Então, para que a gente não cometa um mal maior, que a gente cometa um mal menor. Já que eu não dou conta, e a vontade que eu tenho é de matar minha mãe, eu não gosto de cuidar dela, eu deixo provocadamente, com interesse meu, ela sem comer, eu deixo ela com sede. Então é bom que a gente não se comprometa mais. Mas se a gente não está nesse estado emocional, é interessante que a gente, na medida do possível, faça o esforço para cuidar da mãe, que nos foi cruel na infância, de um pai que nos abandonou, que abandonou nossa mãe, que nos largou numa condição de miséria quando crianças e obrigou nossa mãe a trabalhar miseravelmente para conseguir nos sustentar, enquanto ele estava com mulheres em outros lugares e a nossa família passando privação. Quando ele ficou idoso, que já não tinha mais condição de ser útil na nova família onde ele estava, a esposa recente, mais nova, devolve ele para a antiga esposa e diz: olha, o seu marido está aqui, ele teve um AVC, está sequelado, está com incontinência urinária, erisipela, espinhela caída, está com Alzheimer, cirrose, diabetes, teve um problema neurológico, não está conseguindo falar. Mas ele está aí. E geralmente mulheres nessa condição colocam esses maridos para dentro de volta. E quando os filhos chegam, que veem que a mãe pegou de volta aquele mesmo marido que foi o seu infelicitador, os filhos dizem: mas mamãe... E a resposta delas é sempre muito parecida. Elas dizem: meu filho, é teu pai. E é muito comum elas cuidarem desses maridos até o final de suas existências. Sorte quando eles vão antes delas, porque tem vezes que elas vão antes e eles ficam, eles passam para os filhos cuidarem. Então aquele filho que teve uma dificuldade muito grande com um pai que foi ausente, que era violento, que bebia, que batia nos filhos, agora vai depender dos meus cuidados para que ele sobreviva. O ideal, segundo a doutrina espírita, é que a gente cuide, tá? Que a gente cuide. Não é porque é bonitinho, é porque a gente precisa resolver os nossos problemas de desamor. Eu preciso movimentar a minha agulha da emoção, porque como a gente estava vendo pela manhã, não existe felicidade sem amor. Então, tipo, ele vem, mas eu não vou cuidar dele não estou nem aí para ele não, ele que volte para a mulher. Então, quando eu faço esse movimento, eu estou dizendo o que para a lei de causa e efeito? O que eu estou falando para a lei de causa e efeito? Não sei se vocês sabem, mas Deus não fala português, e não fala português. Então, quando você fala: eu não quero ele aqui, manda ele de volta lá para a mulher dele, ele não gosta dela, ela que cuide dele. Eu não quero ele aqui, eu odeio ele, eu não quero ele aqui. Deus, que não fala português, ouve você dizer na língua dele assim: eu preciso muito nascer perto dele de novo, eu quero nascer perto de você, viu? É isso que a gente está dizendo. Então, se o nosso objetivo é que a gente diminua a possibilidade de reencontro, que a gente faça o movimento de cuidar dele, mas cuidar de nós. Não é cuidar dele com ódio. Tem que cuidar porque eu não quero encontrar você, seu miserável. Não adianta. Esse tipo de raciocínio eu faço com ódio, mas com ódio eu tenho que fazer, não resolve. O ideal é que a gente faça na medida das nossas possibilidades emocionais, sem esse tipo de sentimento. Lembremos que nos mandamentos da lei de Deus, lá de Moisés, não existe nenhum lugar que mande amar os pais. Lá diz assim: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. É o único mandamento que tem promessa, nenhum outro Deus prometeu nada. Mas para aqueles que honrarem seus pais, a promessa de permanecerem na terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dará. A chance de permanecermos na terra regenerada
está reservada para aqueles que respeitam seus ancestrais. Aqueles de nós que abandonamos no meio do caminho, que jogamos fora, que descartamos as pessoas, se inscrevem na lei de causa e efeito para novas experiências em que precisam reeducar as suas condições de fragilidade emocional. É aí que a gente vai encontrar a necessidade da nossa mudança interior, para que a gente possa, de fato, aproveitar as experiências que a vida dá. Senão, a gente vai viver na existência da Terra e vai sair muito parecido com o que entrou, então a encarnação e nada deu na mesma, é um aproveitamento muito baixo. Para nós que temos o conhecimento espírita, não porque sejamos melhores, mas que temos a informação do que é a vida, o que é a imortalidade, o que é o amanhã, o que é a lei de causa e efeito, cara, a gente tem que fazer alguma coisa que vale a pena esse conhecimento em nós, porque é muita burrice você ter todo esse conhecimento na mão e não fazer nada com isso, só saber, não resolve nada saber, é uma ignorância. Eu estou de posse de todo esse material, Raquel, e não fazer nada com isso, é uma burrice, é uma das maiores burrices, é eu me apropriar do conhecimento espiritual e dizer, na próxima eu cuido disso. Que na próxima, meu filho, sabe lá, se você não vai para o Afeganistão ser muçulmano, vai resolver isso lá como? Resolve agora que você está com o conhecimento. Mas é verdade, na próxima encarnação eu posso estar num canto totalmente diferente. Aí eu, não, depois eu já mudei muito nessa, já parei de beber, parei de fumar. Cara, então avança, né? Então essa ideia de nós lidarmos com os nossos pais, nossas mães, avós, precisa ser muito bem pensada por nós, porque nós temos muitas formas de desonrar nosso pai e a nossa mãe. Uma das formas de desonrar é viver de maneira profundamente diferente do que eles gostariam. Meu pai me mostra esse rumo, eu vou por aqui, ele me mostra que eu vou por ali, eu quero desonrá-lo, ele tem vergonha de ser meu pai. Quando ele chega no lugar, você é pai de fulano, por quê? O que foi que ele fez? Tem alguma coisa de desonra. Mas quando você pergunta, você é pai de fulano? Sim, eu sou o pai dele. Então existe honra. E há uma outra forma de nós honrarmos os nossos pais, cuidando deles de maneira bastante satisfatória quando chegar a velhice. Não deixá-los jogado num canto. Teve um AVC, nem fala mais. Faz um estrado de madeira, joga um lençol em cima da madeira e solta ele lá em cima. Ali ele fica com sede, com fome, sem trocar fralda, esperando que alguém lembre dele. Não leva para pegar banho de sol, mas também tem que saber tirar do sol, deixar a pessoa lá o tempo todo. Tem que pôr, mas também tem que tirar. Então põe no sol, mas tira do sol, para a pessoa ter uma dignidade. Isso é honrar. Deixar a pessoa vivendo como um traste velho dentro da casa é a desonra também. Então a nossa relação, ela precisa disso. Tem vezes que a nossa relação com os nossos pais fica muito difícil, a gente não consegue conviver. É uma mãe que nos critica o tempo todo. Você chega, ela diz, olha como é que você está. Você está horrível, gorda, parece uma porca, coisa horrível. Teu marido vai te largar esse mês. Horrível que você está. Olha como está a cara, meu Deus. E esse cabelo horroroso. E aí critica as roupas que usa, critica o corpo, critica a alimentação, critica os filhos, critica a vida, critica o que ganha. Toda vez que abre a boca é só para fazer uma crítica. Ah, você que vai cozinhar hoje, já vi que eu passar fome, porque você quando cozinha é horroroso. Você faz um arroz horroroso, teu arroz é péssimo, né? Eu nem vou comer desse teu arroz. Vou até pedir já uma marmita para mim, porque o que você vai fazer aqui em casa, já vi que vai ser horroroso. E o tempo todo aquela coisa aí, cutucando, é difícil. Se você tem pai e mãe nessa condição, o ideal é que a gente não conviva, tá? Senão a gente vai desenvolver muita raiva. Mas se eu não conviver, se eu abandonar e for viver muito longe, também não é bom. Então o que é que a gente faz? A gente desenvolve um mecanismo chamado distância amorosa. A gente não mora perto, mas visita quando dá. Então a gente vai domingo visitar, se enche de coragem, faz uma prece e vai.
E aí você vai ouvindo chaveco, chaveco, indireta, deboche, sarcasmo, até que chega uma hora que você não aguenta mais. Mamãe, já vou. Porque a gente tem que ter paz pelo menos onde dorme. E aí você fica aqui, não aguento mais. Aí você vai embora para sua casa e, ai, graças a Deus. Você tem que ter um ponto de fuga, porque se você não tiver um ponto de fuga, você enlouquece. Conviver com uma pessoa narcisista sem ponto de fuga, ela vai endoidar você, porque ela persegue você noite e dia. Ela vai no seu quarto, está dormindo? Está dormindo? Mas se eu não respondi, só posso dormir. Acorda, estou com sede. Então, o tempo que a pessoa teve para ir lá no seu quarto acordar você para dizer que está com sede, tinha bebido água já, né? Mas a pessoa cria problema, ela embaixo, tudo está feio, tudo está errado, não gostei, está péssima, a comida não gosta, a empregada, olha isso, eu tenho empregado, olha aqui, olha, cheio de poeira, olha aqui como é que é e tal. Não dá. A gente conviver 24 horas por dia com uma pessoa desse jeito, vai endoidar você. Então, quando você sente que não dá, a gente se retira para conviver num outro ambiente e visita tanto quanto possível, até o limite das nossas forças. Quando este pai se torna uma pessoa fragilizada por conta de uma incapacidade dele de poder se cuidar, aí é a hora da gente cuidar dele. Ah, mas a minha mãe é insuportável. Ela é insuportável, mas ela vai ter que cuidar do mesmo jeito. Insuportável não. Mas ela é muito chata. Mas agora ela não se dá conta, ela não consegue nem cozinhar. Tem que cuidar dela. Então, vai exigir muito de nós, vai exigir muito, em que você vai dizer, tá bom, mamãe, tá bom, a senhora já reclamou 4 vezes, faça um elogio agora, pelo amor de Deus, a senhora já reclamou muito. Você tem que tirar de bom humor, senão você enlouquece. Tem que dizer, mamãe, que hoje a senhora acordou bom, hein? O negócio está brabo hoje, meu Deus do céu. Se você não conseguir fazer humor na convivência com uma pessoa sequelada de difícil conduta, ela endoida você, ela endoida. Então a coisa é mais ou menos assim. Se é difícil conviver e somos jovens, a gente faz a distância e visita quanto pode. Se era difícil convivência, mas agora ela está sequelada e não tem como viver, a recomendação é que a gente cuide, para que a gente não tenha depois problema de consciência. Muitas histórias de luto que a gente vê, tipo, ai, minha mãe, sem tanto falando, minha mãe. Joana de Ângeles comenta no livro Autodescobrimento, número 6 da série psicológica, que essas dores de luto podem, eu disse podem, não disse que sempre são, elas podem ser motivadas por remorso. Por que tenho tanto desconforto com a minha mãe? Porque de repente, quando ela estava velhinha, tipo eu, a gente não cuidou da mãe como deveria, não cuidou. E agora, quando eu lembro da minha impaciência, quando ela pedia as coisas, eu jogava nela, tá aqui, perturbando. Agora eu sinto remorso, então eu queria voltar no tempo para corrigir isso. E Joana diz, muitas vezes esse processo pode, eu disse pode, repito, pode ser motivado por remorso, por aquilo que nós fizemos no passado. E esse processo ele pode também acontecer não só com pais, mas com filhos também. Às vezes a convivência com filhos é que é problemática. Às vezes a gente convive com filhos que são difíceis demais. Existem filhos que são narcisistas e que oprimem seus pais. Senão, o ar-condicionado é meu, não vai ficar no seu quarto. Eu vou tirar, vou levar para o meu quarto. Então, levam as coisas para si em detrimento dos pais, comem o de melhor e não dividem com os pais. E exigem dos pais tudo que eles possam dar, dinheiro, atenção, tudo, querem um cartão de crédito, não querem trabalhar, querem viver mantidos pelos pais. E esta é uma situação que tem se tornado cada vez mais frequente na nossa sociedade atual,
Nós tivemos um período em que dizia assim: o menino não quer estudar, gente, o menino não quer estudar, como é que vai viver agora, tem que estudar. Então aí a gente tinha a grande motivação de dizer para os filhos que eles tinham que estudar para poder ganhar dinheiro. Hoje não adianta mais dizer isso, porque eles ganham dinheiro sem estudar. Ele faz um monte de vídeo aí para essas redes sociais de vídeo curto, aí tem milhões de visualizações, pronto, se mantém. Então está vindo uma nova geração, que é uma geração muito complicada, porque não adianta você dizer, você tem que se manter. Então eu me mantenho só com os vídeos que eu faço. Eu faço vídeos bem bizarros, aí eu ganho. Fiz um vídeo agora me jogando do telhado de cabeça, deu milhões de visualizações, né? Então a pessoa cria vídeos se automutilando, cria vídeos para poder ter muitas visualizações e ganhar dinheiro. A rede social está cheia dessas coisas. Problema seríssimo que a gente está vivendo hoje. E muitos dos nossos filhos têm graves problemas na convivência familiar. E nós estamos agora, mais recentemente, dentro de uma realidade em que a ciência está fazendo uma descoberta muito interessante. Imagine que você tem 2 filhos. Você tem uma filha, tem 15 anos, e você tem um filho, é gêmeo, tem 15 anos também. A menina tem 15 e o garoto tem 15. A menina é depressiva, gente. Nossa, é uma dificuldade, ela tem dificuldade para aula, ela tem dificuldade de sair do quarto, ela tem ideação suicida. É um trabalho danado para os pais cuidar, leva no psicólogo, aí leva no psiquiatra, usa medicação, acompanha para ver se não tem automutilação, e cria uma tarefa. Meu Deus, dá um trabalho danado. Mas ela está medicada aqui com o psiquiatra, e o pai está num cuidado. Oh, minha filha, você é a princesa do seu pai, fala o que é que você tem. Seu pai faz qualquer coisa para ver você bem, o que é que você precisa? Poxa, você sabe que a gente faz tudo por você. Não sei, pai, eu só tenho depressão, não consigo. Esse é o quadro dela. O menino é um perdido. O menino também tem 15 anos, mas ele se droga, ele vive na noite, tem uma vida completamente irregular, ele gosta de afrontar os pais, tem um tipo de transtorno chamado transtorno opositor desafiador, que o gosto é dizer não. Você vai chegar cedo, pois eu não vou. Deixa para tua irmã um pedaço, não vou deixar. Eu gosto de causar, eu gosto de escandalizar, eu gosto de agredir. E eu vou para a noite, eu volto bêbado, eu venho drogado. Às vezes eu sou pego pela polícia, o pai tem que ir na delegacia para tirar o menino que está lá naquela barra, algemado na barra, porque ele brigou na rua. Confusão, e o pai dizendo: meu Deus do céu, que menino mais horrível. Ele diz para o menino: você é uma desgraça mesmo na minha vida, sabe? Porque você é uma cruz que eu carrego. Que é um menino desse, adicto, alcoólatra, não se interessa por nada, não vai na escola, afronta a sua mãe, afronta todo mundo, quer viver de maneira irregular. O que a ciência está descobrindo agora mais recentemente? Está descobrindo que os 2 são depressivos, Raquel. Os 2 são depressivos. Os 2, Juliana, sofrem do mesmo problema. Só que a menina está sendo medicada licitamente. O psiquiatra está cuidando dela e está acompanhando. Então, licitamente, ela está sendo cuidada, e o pai está aqui preocupado, a mãe está preocupada com ela. E o menino? O menino, ele também é depressivo, e como ele é depressivo, ele foi para a noite. Então ele bebeu, ele usou droga, ele se acostumou com a vida de irregularidade, e
a droga tem oferecido para ele, Beatriz, uma sensação temporária de anestesia das suas dores. Eu estou profundamente perturbado, eu uso a droga e ela congestiona o meu cérebro, eu paro de sentir dor e eu acho que isso é bom. Então eu digo, olha, fiquei me sentindo bem, porque eu tomei esse treco e passou aquela sensação. Só que depois que o efeito passa, você desce mais embaixo do seu processo de sofrimento. Mas aquele período em que a pessoa se sentiu bem faz com que ela ache que é bom e acaba acontecendo a dependência do indivíduo daquele tipo de substância. Ele tem o mesmo quadro dela, mas ele está se medicando com a droga ilícita e ela está se medicando com a droga lícita. Se você pegar o medicamento de depressão que a menina toma e der para ele muito provavelmente melhora o quadro. E isso faz com que, quando a gente tenha alguém dentro de casa que apresenta um quadro de adicção, a gente consiga ter um olhar um pouco mais misericordioso, em vez de olhar e dizer assim: você não presta mesmo, você é a vergonha da família, o dia que você desaparecer vai ser um alívio para todos nós. Você olhar e conseguir entender que por trás de toda aquela agressividade, de todo aquele processo violento, tem alguém profundamente depressivo, querendo colo, para você dizer: vem cá, deita aqui no meu colo, deixa eu cuidar de você, deixa eu dizer para você que você é muito amado, não gosto do que você faz, não gosto da vida que você leva, não gosto da maneira como você trata a sua mãe, não gosto da forma como você cuida de você, mas eu quero que você saiba que você é muito amado por mim e que eu busco você no inferno quantas vezes for preciso, porque você nunca vai deixar de ser meu filho. Eu desço no inferno mais profundo que tiver, mas eu não largo você. Isso é muito importante que seja dito a ele. Por quê? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19. Benefícios pagos com a ingratidão. Num texto de resposta longa, os espíritos tratam sobre a questão da ingratidão, falando que a gente não deve abandonar as pessoas quando elas nos são ingratas. Porque quando as pessoas nos são ingratas e nós as abandonamos, essa ingratidão pode ser a tentativa de dizer para nós que eles querem que nós demonstremos amor. E se você diz assim: você não merece o meu amor, e empurra a pessoa para fora, o que vai acontecer com esse espírito após a morte? Ele vai chegar do lado de lá e vai dizer: fiz tudo errado, minha vida foi só besteira, mas também minha mãe mesmo me empurrou para fora de casa, o meu pai não me amava, nunca tive ninguém por mim, todos me viraram as costas, por isso que eu sou assim. Então o espírito acaba justificando no erro dos outros o seu próprio erro e se esconde nessa carapaça e diminui a velocidade de mudança. Mas se você não desistir da pessoa, se você não desistir dela e disser que permanece com ela, não é dizendo sim para tudo, mas dizer não é maravilhoso também, educa muito dizer não. Mas se você conseguir convencê-la de que ela é amada, quando ela desencarnar, ela vai dizer: fiz besteira na vida, hein? Mas também não dá para falar que a mãe abandonou, entendeu? Então, quando ele resgata na memória, a figura da mãe é uma âncora de afeto incondicional. E isso é o fio por onde você vai puxar esse cara da região onde ele se encontra. Quantas obras espíritas a gente conhece que tem uma pessoa que muito ama, que vai buscar na escuridão o que ficou? E por que ele consegue sensibilizar para buscar?
porque existe o sentimento de que o outro me ama. É por isso que a gente não pode abandonar, porque quando a gente não abandona, a pessoa vasculha a sua história de vida, não encontra justificativa para as suas quedas e diz: eu não fiz porque eu não quis, porque eu tive oportunidade. E isso é mola propulsora do progresso dele, fazendo com que ele se sinta chamado para um processo de transformação interior. Isso vai nos justificar entender por que muitas vezes a gente precisa manter uma vinculação de afeto, mesmo que tenha que dizer não, que tenha que dizer não pode, que tenha que dizer não é assim que se faz, eu não vou dizer sim para você, mas a gente precisa dizer isso com serenidade, de saber que está fazendo porque ama e não porque está com raiva. Não vou fazer, você não merece. Não é isso, mas não, para você não vai ser bom. E vai existir situações em que a convivência não será possível. O filho está roubando, está batendo nos pais, está agredindo, está ameaçando, vai na porta do quarto querendo arrombar a porta, pedindo dinheiro. Quando nós estivermos nessa condição, ele não vai poder ficar morando em casa, infelizmente. A gente vai ter que pagar um canto para ele morar lá, porque a gente precisa de paz. Mas ele vai se drogar, mas é melhor ele se drogar lá do que ele se drogar aqui e matar os pais. Ele vai se drogar de todo jeito, e já está se drogando dentro de casa. Não, mas ele vai sair. É melhor que ele saia quando a situação entra nesse nível, que até as lâmpadas da casa ele está roubando. Ele já roubou geladeira, ninguém pode dar mole no celular que ele leva. Tudo que ele vê na frente dele vai roubando, leva leite da geladeira, rouba, faz pequenos roubos para trocar por pequenas drogas, leva 2 litros de leite para trocar por uma cápsula de cocaína. É um negócio muito complicado. Então a gente precisa pensar nessa distância amorosa, não é cortar o vínculo, mas pensar de ter um lugar onde ele possa viver e ele viva a vida dele. E ele possa vir quando ele achar conveniente. Você tem que trocar as fechaduras de casa, ele não vai poder entrar, tem que trocar. E só vai conseguir entrar quando você estiver. Mas aí, domingo vem almoçar com a gente. Aí ele vem todo drogado, todo torto. Meu filho, entra, vem, toma um banho, vai tomar um banho. Arruma uma roupa para ele trocar, alguma coisa, bota ele para comer, reforça os laços de afeto. E depois precisa retomar a história de vida e dizer sempre: a porta de casa está aberta, quando você quiser se internar, me procure, eu estou à inteira disposição. Ele geralmente diz: eu não sou drogado. A coisa mais comum do drogado é mentir, tá? Ele mente com tanto realismo que você não acredita. Não, mas eu nem uso nada. Eu ando com eles, mas eu mesmo não uso nada. Eu sei que eu só ando cercado de meninos, eles são todos usuários, eu estou tentando tirar eles do vício. É conversa. Às vezes ele é o líder. Então a gente se ilude. Não, meu filho está tentando salvar os coleguinhas da classe dele que estão com um problema com droga. Não está, gente. Não está. Muito provavelmente ele também já está utilizando. Então a gente não pode se iludir, senão a gente acaba sendo vítima da nossa própria inocência. Não sejamos inocentes. Está feita que você desconfia porque tá? Mas também não vale a pena enlouquecer, não vale a pena enlouquecer. Olha o que eu achei na sua carteira, você é doido. E aí ele diz: pronto, então não vou mostrar mais para mim, eu vou esconder no forro, eu vou esconder em cima do guarda-roupa, eu vou deixar na casa dos meus amigos. É pior. Então você tem que ter uma capacidade de serenidade danada, de sentar, conversar. Senta aqui, vamos conversar. É igual uma menina que se automutila. Você acha que ela vai chegar e dizer: mamãe, estou me automutilando, mãe? Ela não vai falar, ela vai esconder. Então elas costumam se automutilar em partes do corpo que ninguém vê. Então, a parte interna da coxa,
a parte mais alta do ombro, que fica coberto pela manga. E existem muitas meninas adolescentes que gostam de usar um moletom escuro, de mangas bem compridas, que elas seguram a manga com a ponta dos dedos para dentro da mão. Elas andam assim na escola, um moletom bem comprido. Na hora do intervalo elas não brincam, elas ficam encostadas na parede, todo mundo brincando, e elas ficam isoladas ali. Preste atenção se isso estiver acontecendo, porque pode ser que elas já sejam vítimas de automutilação. Esse moletom escuro é para encobrir o sangue, e essa estratégia de segurar a ponta é para que não suba e não apareça os cortes. Se a pessoa é direita, ela tende a cortar o braço esquerdo e vice-versa. Então a gente acompanha primeiro essas partes contrárias à mão, nos lugares onde ela possa estar se mutilando. Meninos também se automutilam, mas é bem menos comum. As meninas fazem muito mais automutilação. Então ficar prestando atenção é muito importante, porque são muitas vezes frágeis. A gente ama tanto os nossos filhos, mas eles são frágeis. São frágeis. Eles são almas que vêm de uma história frágil, encontram uma sociedade materialista que não lhes entrega nada, um mundo árido, uma faculdade que elogia o materialismo, que tenta destruir toda a ideia da existência de Deus, porque se existe Deus tem regra, se não tem Deus não tem regra nenhuma. Então é melhor que não exista Deus, para que eu possa ter uma vida promíscua, para que eu possa me drogar, para que eu possa fazer o que eu quiser, sem dar satisfação a ninguém. Quando alguém diz, eu acredito que existe Deus, eu estou dizendo, eu acredito que existem regras, limites para a minha conduta. Que exista o certo e o errado. É por isso que é muito importante que os nossos ambientes domésticos sejam vistos como grandes laboratórios de desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. Nós estamos juntos exatamente para isso. Existem muitas pessoas que acham que o nosso objetivo como pai, como mãe, é salvar a família inteira. Olha, eu tenho uma família, qual é o meu papel? É salvar todo mundo. Se eu não salvar todo mundo, eu fracassei. Então cria-se aquela mítica de que a mãe e o pai precisam salvar os filhos. Isso não é verdadeiro. Tem algumas até que dizem assim: eu, graças a Deus, cumpri minha missão de mãe maravilhosamente, e vou chegar no mundo espiritual gargalhando, porque eu cumpri tudo. Eu tive 5 filhos, um é médico, um é engenheiro, um é psicólogo, um é contador, o outro é advogado. Todo mundo está muito bem na vida. O médico está muito bem, mas está fazendo barbaridade nos seus pacientes. Está fazendo as coisas mais absurdas para comercializar o que nem é preciso, vendendo o que não precisa para enriquecer. O psicólogo está receitando suicídio para as pessoas. O engenheiro está fazendo ponte com jornal, com areia, vencendo licitações, comprando pessoas. O contador está fazendo o imposto de renda dos 4, enganando o fisco, roubando para todo mundo e tirando dele, enganando os próprios irmãos. E o advogado, eu nem sei o que é que um advogado pode fazer de errado, não faço ideia. Mas de repente ele pode estar fazendo alguma coisa errada, não sei, nem imagino o que. Então a gente acha que a gente venceu porque eles têm todos curso superior,
e todos eles estão bem de vida? Não sei, eu não sei. Não é isso que é a vitória nossa. Existem muitas pessoas que dizem assim: porque a gente tem que cumprir o planejamento espiritual. Nós temos um planejamento espiritual, a gente tem que cumprir o planejamento espiritual. Aí, cadê o planejamento espiritual? Muito bem. Cadê o planejamento espiritual de fulano? O planejamento espiritual de fulano. Ele tinha que fazer medicina, ser médico, casar com fulana, ter 3 filhas, ele ia ter 3 filhas desse casamento, ia trabalhar como médico a vida inteira, sempre em hospitais públicos, para que ele pudesse cuidar dos mais pobres. Trabalharia 40 anos sem nunca se aposentar e desencarnaria em serviço, num lindo trabalho de testemunho ao bem. O sujeito desencarnou e você vai lá conferir a ficha dele. Fez medicina? Fez. Casou com fulana? Casou. Teve quantos filhos? 3. Fulana, fulana, ciclana? Sim. Beleza. Trabalhou no público ou no privado? Só no público. Maravilha, hein? 40 anos. Sim, 40 anos. Show. Nunca aposentou? Não, nunca aposentou. Espetacular. Agora, desencarnou em serviço? Desencarnou em serviço. Gente, o cara tirou nota 10 na encarnação dele. Ele fez tudo o que era previsto. Uma coisa fantástica. Aí você vai ver por dentro o planejamento dele. Escolheu fazer medicina para ser rico. Não tinha a menor vocação. Roubava as provas dos colegas, comprava as provas dos professores. Roubou, enganou, mentiu, trapaceou, se formou só na mentira. Casou com a pessoa que casou porque queria dar o golpe do baú, porque ela era bem mais rica do que ele. Teve 3 filhas que não falam com ele porque tem ódio dele. Há mais de 20 anos ele não fala com as filhas e as filhas não falam com ele. Trabalha no hospital público porque foi o único que aceitou, porque ele é muito estúpido, ele é muito grosseiro com as pessoas, muito ignorante. Tentou abrir clínica particular, fracassou todas as vezes. E quando tentou entrar na clínica dos outros, também deu errado, porque era muito ignorante. Tratava todo mundo com estupidez, era sempre demitido. E teve que ficar no emprego público até o final. Nunca se aposentou, sabe por quê? Porque não queria que reduzisse o salário dele. Nunca separou, porque não queria dividir com a mulher os bens, mas tinha um ódio dela, um ódio mortal da mulher. E com 40 anos de serviço, teve um ataque de raiva por conta de um paciente e começou a jogar as coisas na enfermeira, teve um ataque do coração, morreu em cima da mesa. Cumpriu a programação, pelo amor de Deus. Então a gente tem que parar com esse negócio de achar que a programação é o que acontece do lado de fora. Programação é o que acontece do lado de dentro das nossas almas, não do lado de fora. Então o nosso objetivo não é salvar os nossos familiares, é salvar a nós mesmos. E quando a gente toma o Livro dos Espíritos, questão 583 da obra básica, anota, Érica, 583, para depois você dar uma conferida. Nossa pergunta, Kardec diz aos Espíritos o seguinte: se os pais se esforçam como podem para levar o filho para o caminho do bem, e a despeito dos esforços do pai, o filho envereda pelo caminho do mal, os pais são culpados do erro deste filho? Sim ou não? Muito bem. Vocês estão, parece aquele pessoal daqueles programas de auditório assim: troca uma caixa de fósforo num carro, sim ou não? Aí sim, né? Então é isso. Realmente não são responsáveis. Por quê, Sofia?
Porque se eu empreendi tudo o que eu podia, dizendo para o meu filho, cara, não é por aí, é por ali, não é por aqui, é por ali, e o cara entra pelo caminho que não deveria, eu não posso ser responsabilizado, porque eu não sou responsável pelo que o outro faz. A minha responsabilidade é pelo que eu faço. Se eu, por acaso, um pai ou uma mãe desiste de um filho, aí ele tem parcela de responsabilidade porque ele desistiu. Se o pai não educa o filho, ele tem parcela de responsabilidade daquilo que o filho fez, né? Mas se você faz tudo que pode e o cara não faz o que você diz, a responsabilidade é dele. Consultem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Mensagem Gratidão Filial, assinada por Lacordaire. Mensagem longa, que o povo adora marcar com o dedo para ler no Evangelho como se fosse abertura ao acaso. Esta mensagem, ela tem um parágrafo que diz assim: lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Já viram esse pedacinho? Pavoroso, que o cabelo da gente fica todo em pé. Notem que está escrito assim: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. Não está escrito, lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará, que fizeram os filhos confiados à vossa guarda? Porque o que fizeram os filhos confiados à nossa guarda é problema deles, está no CPF espiritual deles, não está no meu. Agora, o que foi que eu fiz com os filhos confiados à minha guarda, aí está no meu CPF. Importa o que eu faço e não aquilo que eles fazem com o que eu faço. Importa o que foi que eu fiz. Quanto foi que você se empenhou em colocá-lo no caminho do bem? Você fez esforço? Fiz. Então está ótimo. Não fez? Não fiz. Cansei, larguei de mão, deixei. Cansei. Chegou uma hora que eu não dava mais, eu larguei de mão. Então a gente vai assumindo parcela de responsabilidade. O nosso objetivo, naquilo que a doutrina espírita nos oferece como lição, é que nós estejamos atentos para o que nós devemos fazer nas nossas condições familiares. Porque pai, mãe, filhos e irmãos nesta mesma condição, a receita é essa. A receita é essa. Já para os laços não consanguíneos, a receita é outra. Para marido não é isso, né? Você não vai lutar com o marido a vida inteira se você não quiser. O que diz a doutrina espírita? Livro Na Era do Espírito. Está dito lá: ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Não é justo que a pessoa diz, não, eu vou apanhar até morrer, mas eu não vou separar. É complicado, porque você começa a entrar numa questão que já é da legalidade. Então, quando você tem uma relação familiar onde as pessoas estão se agredindo, o respeito acabou, as pessoas se ofendem, corre o risco de ter assassinato. Às vezes não tem assassinato, mas as pessoas estão destruindo a vida dos outros. Vocês peguem depois o livro Caminha que a Vida Te Encontra, da queridíssima Ana Teresa Camasmi, capítulo 6, As Dores Invisíveis, aonde ela vai mostrar 10 dores invisíveis, 10 maneiras que sem tocar o dedo na pessoa se acaba com ela. Eu não vou lembrar as 10, mas é mais ou menos assim: controle autoritário do que a pessoa gasta, ridicularizar a pessoa na frente dos outros, fazer sarcasmo o tempo todo, diminuir os sentimentos. Vai chorar agora vai chorar. Então, diminuir os sentimentos, ameaçar a pessoa com abandono. Olha, se você fizer isso, eu vou te largar.
Então fazer essas chantagens emocionais, ou então a pessoa castigar o outro com silêncio injustificável, passar dias mudo dentro de casa, parece uma múmia. Esses vários processos, não está tocando em mim, nunca me bateu, mas está matando a pessoa, está passando naquela máquina de moer carne, a pessoa todo dia, sem tocar nela. Então, chega um momento em que você já não aguenta, não consigo mais nem viver. Afasta você dos amigos, você não pode mais falar com ninguém. Você tem que ir no shopping, você não pode nem falar, porque se o marido disser, por que olhou? Por que olhou? O que foi? Então, se você vive uma situação de um ciúme doentio, um controle excessivo, tem até um nome americano bonito para esse negócio hoje, chama gaslighting. É um nome bonito para dizer que a pessoa quer desfazer do que a gente sente, assim. Não é nada disso que você está pensando. Você está louca. Você está louca. Você tem que ir para o médico. Você está maluca. Isso que você está falando não existe. É tanta veemência que a pessoa diz que você está louca que você se convence de eu acho que eu estou doida mesmo. E aí você vai no médico atrás de uma cura, quando na verdade é um processo de opressão que você está sofrendo. Então ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor, principalmente quando entra para a parte de violência física, agressão, ameaça. O cara coloca o revólver dentro da boca da esposa, diz que vai atirar. Gente, é uma coisa de louco, coisa de maluco. Agressões sistemáticas. Não existe na doutrina espírita forro para esse tipo de situação. Então a doutrina espírita diz que quando acabou o respeito, quando acabou essa relação em que você pode ter uma cumplicidade, é hora de você pensar. É hora de pensar. Mas o livro Encontro Marcado tem um capítulo chamado Divórcio. E nesse capítulo ele diz o seguinte: que toda separação é sempre lamentável, embora às vezes ela seja justa. Por que ela é justa? Porque é melhor que separem do que eles se matarem. Mas ela vai ser sempre lamentável. Por que ela é lamentável? Porque o melhor era que ela não acontecesse, Ninguém vem para a Terra com uma programação espiritual do tipo: olha, você vai ficar com fulano casado 10 anos, aí você separa com ele, que eles vão brigar, vão se esfaquear, e vão separar. Não existe isso. A programação espiritual não prevê erros, porque a programação espiritual não é o destino, mas é o que de melhor podemos fazer. Então, se ela é o que de melhor podemos fazer, automaticamente nós podemos sim ter uma revisão das nossas vidas a ponto de talvez levar uma relação até mais à frente, ou não, a depender da situação. Capítulo 78 do livro da Esperança, uma mensagem chamada Uniões de Prova. Pois eu vou conferir, Érica. Depois eu vou conferir, está tudo aí. Lá no final dessa mensagem, Uniões de Prova, está dito assim: se você pensa em se separar de alguém, antes de separar, veja se você fez tudo que podia para salvar esse casamento. Se tem alguma coisa que você não fez, não separa. Primeiro tenta isso para depois separar, que é para você não separar e a consciência cobrar que você não fez algo que você poderia ter feito. Estou confundindo vocês? Então você diz assim: já fiz isso, já fiz, não, isso aqui não tentei, vou tentar, que é para depois eu separado me dizer: rapaz, se você tivesse tentado aquilo, será que eu não salvava meu relacionamento? Então primeiro tente tudo, para depois de exauridas as possibilidades dizer: olha, não deu, então a gente vai ter que separar. Esse processo de separação conjugal é sempre um processo muito doloroso, que gera muitas feridas, mas ele não determina o reencontro das almas no futuro. Eu podia ter dito isso de manhã, mas eu preferi deixar vocês comerem, passarem o dia pensando, para eu dizer isso agora. Há um equívoco do próprio movimento espírita em pensar assim:
Se A machuca B, então A deve para B, já criou um vínculo. Não fala muito isso? Ah, fulano machucou, ih, já criou vínculo, já era. Porque se A machuca B, já criou vínculo entre os dois. Não é verdade. Não existe obrigatoriamente vínculo quando A machuca B. Livro Ação e Reação, de André Luiz, ele diz: ninguém deve para ninguém. Se devemos, é para a lei e para nós mesmos. Lindo isso. Eu não devo, se A machuca B, não cria vínculo entre A e B. Se A machuca B, eu não devo para B, eu devo para mim mesmo e para a lei. Eu não devo para o outro. E aí vem a pergunta que não quer calar. Tudo bem, se quando A machuca B, não cria vínculo entre A e B, por que A e B se encontram, pelo amor de Deus? Já que se está dizendo que não tem vínculo, por que quando A machuca B, A encontra B? Marido que deu problema numa encarnação, tobofe, encontra a mulher de novo na outra. Mas ele que me fez mal, e eu ainda tenho que ir de novo encontrar esse cara? Meu Deus! A questão é que só existe vínculo quando B tem mágoa ou ódio de A. Aí fecha o circuito. É mais ou menos assim: A machuca B. Quando B tem mágoa ou ódio de A, encaixa o circuito e diz: pronto, ele machucou você e você está com mágoa dele, então sejam felizes. Desejo sorte para o casal. Por quê? Porque criou vínculo, pelo amor de Deus. Então eu pergunto para vocês que sabem tudo: qual o antídoto para que não haja necessidade do reencontro das almas que viveram histórias de violência? O que é que eu tenho que fazer para que eu não reencontre meu agressor? O espetáculo. Nem preciso mais voltar, Raquel. Já sabem tudo. Foi isso que aconteceu com Jesus. Vocês viram que ele na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando ele faz esse movimento de perdão, ele automaticamente se retirou da cena. E eu pergunto para vocês: quando Jesus perdoou Pilatos, ele tirou toda a culpa que Pilatos tinha? Tirou toda a culpa de Herodes, de Anás, Caifás, Judas, os crucificadores? Como diz aquela música maravilhosa, ficou cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Saci com giratória, né? Que era como dizia na música. Ora, perdoar não tira a culpa do outro. E esse talvez seja um dos ensinamentos mais maravilhosos que o Espiritismo tenha. Perdoar não tira a culpa ou a responsabilidade que o outro tem. Porque muitos de nós fazemos este raciocínio. Nós pensamos assim, Raquel: ele não merece perdão. E o queixinho treme. O que você fez? O que você fez não merece perdão. Eu vou odiar você pelo resto da minha vida, porque eu não sou nem besta de perdoar você. Porque eu perdoo você, tiro a culpa de você, você já me machucou e eu ainda sou o otário que vou perdoar. Olha a minha ignorância. Eu não sou uma besta. O cara me machuca e eu ainda vou, tá perdoado. Negativo. Vou manter meu ódio por toda a vida. Pois é, esse raciocínio está errado. O raciocínio está errado. Porque quando eu perdoo, eu não tenho o poder de tirar a culpa que está dentro do coraçãozinho dele. Porque devemos para a lei e para nós mesmos.
Quando eu perdoo, sabe quem é que se beneficia? Eu, que me desobrigo de encontrar. Mas a criaturinha que errou, ela vai ter que se resolver, não comigo, que eu não criei vínculo. Então, por exemplo, Jesus, quando perdoou, saiu do circuito, deixou Pilatos, Anás, Caifás, Herodes, deixou todo mundo com as suas culpas, mas ele fora do circuito. Herodes, Anás, Caifás, Judas, etc., foram ser não sei o que, não sei por onde, para se resolver. Não com Jesus. Jesus não renasceu, primo de Herodes, irmão de Caifás, cunhado de Anás, não nasceu. Mas se ele não nasceu, então acabou a culpa dos outros? Não, a pessoa leva dentro dela mesma a responsabilidade do que ela fez. Então é uma burrice muito grande você não perdoar o outro, porque achar que o outro, ao ser perdoado, vai tá livre das responsabilidades. Não está. Ele vai encontrar as responsabilidades que ele tem, Robinson. Não adianta, está nele. Como diriam os mineiros, está em mim, o mal está em mim. Para onde eu for, vai em mim. Para onde eu for. Então, quando a pessoa perdoa, ela se retira do circuito e diz: eu não preciso reencontrar você, não quero isso, eu perdoo você. Vocês já viram um livro chamado Há 2000 anos? Que tem a história de Públio Lentulus, e tem um cara chamado André de Dioras na história, que rapta. Eu vou contar porque o livro todo mundo já deve ter lido, que ele é 1940, né? Já deu tempo de ler. O André de Dioras sequestrou o filho dele, infernizou a vida dele, destruiu a vida dele, acabou com a vida dele, e no final ainda cegou. Então o cara foi realmente o desgraçador da vida de Públio. Aqui para nós, ele foi um desgraçador dele. Quando é no finalzinho da história, Públio, já cego, vai visitá-lo na cadeia. E o André de Dioras, quando sabe que o senador vai lá, senta com ele e diz: senador, preciso lhe falar umas coisas que o senhor não sabe da sua vida, do que eu fiz. Fui eu que sequestrei seu filho. Fui eu que criei seu filho como se ele fosse o miserável, o mais miserável dos escravos. Eu bati nele, ele apanhou, eu o humilhei, eu não deixei que ele se instruísse, eu o tratei como o mais miserável de todos os meus servos. Ele era todo marcado de feridas, de tantas surras que eu dava nele. Eu batia no seu filho para me vingar do que o Senhor fez comigo. Ele cresceu debaixo da minha mão, ele se tornou um homem adulto e ignorante, porque eu não permiti. Eu botei toda a minha crueldade em cima do seu filho. Fui eu que decidi lhe cegar, porque gente, acabou com o Públio, acabou. E quando ele acabou de dizer tudo isso, ele disse: mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu transformei minha vida num desejo de vingança seu pelo que o senhor fez com meu filho. Mas eu também não fui feliz. Eu sou um homem profundamente infeliz. E eu preciso do seu perdão para ter paz. Eu preciso que o Senhor me perdoe pelo que eu fiz. Se fosse eu, não teria dado perdão a ele. Você não teria dado. Ainda mais que ele derramou na minha cabeça tanta informação que eu nem sabia, em cima da bucha. Eu não teria perdoado. Eu teria muita dificuldade. Mas o Públio diz duas palavras para ele. Depois vocês peguem algo, vocês vão ver. Tem duas palavras: estás perdoado. Se levanta e vai embora. Procure nos livros subsequentes que Emmanuel reencarna como Nestório, como Basílio, como Frei Damiano, se o André de Dioras aparece. Pap! Ele cortou o vínculo. O André de Dioras aparece na introdução do livro 50 anos depois, que diz assim: André de Dioras se encontra encarnado em outros lugares, em outras provações. Não encontrou Públio, porque quando ele perdoou, o perdão foi legítimo. Aí ele, paf, não precisa encontrar com ele.
E ele vai se resolver, sabe lá Deus com quem lá, as questões que ele tem. Essa é a proposta da doutrina espírita para nós. Que a gente descubra que o perdão não é uma benesse em favor do outro, que o perdão é uma benesse em favor de nós. Se eu quiser ter mais carne na minha bisteca, eu preciso perdoar. E olha, não tem jeito para nós, eu lamento dizer, mas todos aqueles que estão do lado dos laços de desafeto vão ter que passar para o lado de cá. Não tem jeito, não existe alternativa. Nós teremos que fazer essa movimentação. Nós teremos que progressivamente, Cida, fazer um processo de ressignificação, de convivência, de relacionamento, para que a gente consiga se libertar. E hoje, de posse do conhecimento espírita, de posse das informações que o Espiritismo nos dá, nós temos toda a possibilidade de fazermos desta encarnação a mais importante encarnação da nossa vida, porque talvez nós nunca tivemos uma encarnação com tanta lucidez ao nosso dispor. Meu Deus, qual foi a vez que alguém apresentou para nós as leis espirituais, como o Espiritismo faz, que nos revelou o que verdadeiramente somos, o que são os laços de família? Então, é um aprendizado magnífico que a gente está tendo a chance de viver nesta atual existência. Portanto, que a gente aproveite esta oportunidade, que a gente não deixe ela passar, porque muito provavelmente uma oportunidade como essa não se repetirá tão cedo nas próximas existências. Sucesso para todos nós e muito amor no coração.